crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula será de resolução de questões de história e de ciências. Peguem o livro de vocês e acompanhem comigo. Vamos iniciar com a resolução de história da página 73 e 74. Na primeira questão, decifre os códigos e descubra o nome dos 4 grandes grupos de instrumentos musicais indígenas, que são os membranofones, os zumbidores, os idiofones e os aerofones. Esses são os 4 grupos de instrumentos musicais existentes na musicalidade indígena. Na segunda questão, como é feita a divisão na musicalidade indígena? Quem lembra? É feita por idade, afetividade, gênero ou grupo. Vamos lá para a letra B. E a que se deve o fato dessa divisão? Se deve ao fato de existir instrumentos musicais para homens, outros para as mulheres e alguns para as crianças, que servem como brinquedo para as crianças. Na terceira questão, escreva o nome de cada um dos aerofones a seguir e circule aquele considerado sagrado pelos indígenas. Aí no livro de vocês tem 3 imagens. A primeira é a buzina, a segunda imagem é o apito e a terceira é a flauta, que esse instrumento é considerado sagrado pelos indígenas. Então vocês vão circular a flauta. Agora nós vamos resolver as resoluções de questões do livro de ciências, da página 102, 103, 104 e 105. Vamos lá. Na primeira questão, monte o esquema da água, completando com o nome do ciclo representado. Aí na imagem tem a primeira imagem é a água subterrânea, que é a água existente no solo. Toda a água existente no solo, devido ao calor que é irradiado pelo sol, essa água aquece, então provoca a evaporação, que é aqui. O sol irradia na água e ocorre a evaporação. Então aqui no primeiro quadradinho vocês vão colocar água subterrânea e aqui evaporação. O vapor da água que acumula-se na atmosfera, ela se condensa, né? E ela forma nuvens, várias nuvens, gotículas de águas. Então, nesse momento, ocorre o processo de condensação. E no último, ocorre a precipitação, que devido a muita água condensada aqui na atmosfera, as gotículas de água se tornam muito pesadas, então ela volta ao solo em forma de chuva, que se dá o nome de precipitação. Vamos agora para a segunda questão. Complete o texto usando as palavras abaixo. Vocês irão utilizar essas palavras que estão aqui nesse quadradinho e vão colocar corretamente aqui. Com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. Então, isso aqui é o ciclo da água. Na terceira questão, pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. As rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo que existem na água, fazendo o processo então de limpeza dessa água. Vamos agora para a quarta questão. Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Vocês irão utilizar as palavrinhas que estão aqui no quadradinho, que é no livro de vocês, e colocar corretamente o processo do ciclo da água, que eu coloquei. O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. O vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva. Na quinta questão, no ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, é o mesmo, a água vai e volta. O que vocês acham? A água vai e volta. Dessa frase aqui, vocês irão escrever como ocorre esse processo. Aqui eu coloquei assim: as águas dos rios evaporam, fazendo com que as nuvens sejam carregadas
E após isso, as águas se precipitam novamente, ou seja, elas voltam à terra novamente. Sendo assim um ciclo constante que permite a renovação das águas, causando um movimento positivo do ciclo. Então, por isso que se diz que a água ela vai e volta. Na sexta questão, você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. O que vocês acham? Vocês acham que é necessário a preservação da água para que o ciclo ocorra normalmente? Sim, com certeza. Deve permanecer funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. E isso depende de você, de todos nós. Ou seja, depende de todos nós termos a consciência de preservar a água, não jogar lixo na água, cuidar da nossa água, para que ocorra o ciclo normalmente. Para que ocorra esse ciclo normalmente. Na sétima questão, marque com X a alternativa correta. Na letra A, o ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. O que vocês acham? Não, né? Transpiração das plantas. Não. Vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. Também está incompleto. E aqui tem evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então esse é o correto, porque está na ordem correta, então, e tem todos os nomes dos ciclos que ocorrem na natureza. Então vocês vão marcar esse quadradinho. Na letra B, processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Qual é o processo? Como é o nome desse processo? Que a água está lá em cima em forma de nuvens e depois ela cai de volta ao solo. É precipitação. Tem também aí no livro de vocês a oitava questão, que é a seguinte: a floresta amazônica e os rios voadores. Rios voadores são massas de ar carregadas de umidade que são transportadas pelos ventos. Essas massas invisíveis influenciam as chuvas em diversas regiões do Brasil. Veja como os rios voadores se formam e o caminho que eles percorrem. Primeiro, a floresta amazônica puxa a água que evapora do Oceano Atlântico. Essa água mais tarde cai como chuva na floresta. A umidade é devolvida para a atmosfera principalmente pela evaporação e transpiração das árvores da floresta. Aqui terceiro. O ar carregado da umidade, rios voadores, é transportado pelo vento para outras regiões do continente, onde vão formar as chuvas. O que essas massas de ar carregadas de umidade levadas pelo vento influenciam nas demais regiões? Converse com o seu professor e seus colegas e registre abaixo as conclusões. Aqui eu coloquei uma opinião, vocês podem colocar de acordo com o pensamento de vocês, com a ideia de vocês. Os rios voadores são importantes porque interferem no clima da maior parte do território brasileiro, levando chuva, que é de suma importância para a nossa vida, nosso bem-estar. Ele irriga as lavouras, enche os rios e as represas que fornecem energia. E essa foi a nossa aula de hoje, de resolução de questões, de história e de ciências. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.